Olá, hoje estarei falando sobre os problemas na transmissão de dados e a capacidade de sinal. Já sabemos que muitas vezes o sinal enviado não é igual ao sinal recebido, pois podem ocorrer diversos problemas. Por isso, vou explanar um pouco sobre os principais problemas e por que eles acontecem. Atenuação, que é a força do sinal diminui durante a transmissão. A distorção, que é causado pelo fato de que a velocidade de propagação é diferente para diferentes frequências de transmissão. Os ruídos, que é a junção de um sinal indesejado ao sinal transmitido. A atenuação, ela também pode ser definida em 3 tópicos. O sinal recebido deve ter força suficiente para que o circuito eletrônico no receptor possa detectar e interpretar o sinal. O sinal também deve ter um nível suficientemente superior ao ruído a ser recebido sem erro. E a atenuação é maior em frequências mais altas, e isso causa a distorção. A distorção, ainda falando sobre ela, o sinal recebido pode ter seus valores distorcidos por conta da frequência. Como, por exemplo, uma sequência de bits enviados pode ter seus bits alterados. Isso se chama interferência entre símbolos. Os ruídos, eles podem ser divididos em 4 categorias. Thermal noise, que é o ruído térmico, que é quando ocorre uma agitação térmica dos elétrons dentro dos cabos de transmissão. Um exemplo mais comum é ocorrer em satélites. A intermodulação, que é quando o ruído produz sinais em uma frequência que é a soma ou a diferença das duas frequências originais ou múltiplos dessas frequências. Crosstalk, ou também a diafonia, que é quando ocorre o acoplamento indesejado de um sinal ao sinal transmitido. E o ruído impulsivo, que é quando impulsos ou ruídos irregulares de curta duração e de amplitude relativa, que são causados por vários motivos, entre eles motivos naturais, como raios, ou falhas de comunicação. Nós temos visto que existem vários problemas que podem distorcer ou corromper um dado. Cada transmissão possui uma taxa de dados que podem ser enviadas. A taxa máxima que um dado pode ser transmitido em um canal, em determinadas condições, é chamada de capacidade de canal. Existem 4 conceitos sobre a capacidade de canal. São eles: data rate, que é a taxa em bits que o dado consegue ser enviado. Bandwidth, que é a largura de banda do sinal determinada pelo transmissor e o meio de transmissão. O noise, que é a média do ruído presente no caminho da comunicação. E o error rate, que é a taxa de erros quando foi transmitido, que é a taxa de erro, que pode ser um exemplo quando foi transmitido um bit 1, mas foi recebido um bit 0, ou vice-versa. O problema que enfrentamos é que as facilidades nas comunicações elas são bem caras, e quanto maior a banda larga, maior o custo. Agora, vamos considerar um canal livre de ruídos, ou seja, sem o risco de erros. Nesse canal, nossa única limitação é a largura de banda do sinal, e para essa limitação existe uma formulação criada por Nyquist, que é um matemático, a qual diz que se a taxa de transmissão for 2B, um sinal com frequência menores do que B será suficiente para enviar essa taxa. A fórmula de Nyquist é C é igual a 2B log de M na base 2, onde M é a modulação, o nível da modulação, e 2B é a taxa de transmissão. Mudando a perspectiva e agora considerando a relação de taxa de dados, ruídos e taxa de erro, nesse caso, se a taxa de dados aumentar, mais bits poderão ser trocados do intervalo do ruído e mais erros poderão acontecer. Todos esses conceitos podem ser calculados por uma fórmula criada pelo matemático Claude Shannon. A fórmula que ele disse é a fórmula do SNR,
onde SN é o sinal to noise ratio, que é a relação entre o sinal e o ruído. E isso é o que é importante na transmissão de dados, pois define o limite superior que a taxa pode alcançar. A fórmula da capacidade máxima do canal por channel é C igual a B log de 2, B log de 1 mais SNR, que também pode ser definido como Signal Power sobre Noise Power, que seria esse S sobre N. E é onde C é a capacidade máxima e B é a largura de banda do canal. Essa é conhecida como capacidade livre de erros. Nós chamamos de eficiência de banda larga de uma transmissão os números de bits por segundo que um dado pode ser suportado pela banda larga. Para finalizar, vamos falar de um parâmetro do SNR, que é muito usado para determinar a taxa de dados digitais, a taxa de erro e para avaliar a qualidade da comunicação digital e a performance de sistema. Esse parâmetro é a relação entre a energia do sinal por bit e a densidade da potência sonora por hertz, na qual a fórmula é ED sobre N0. Obrigada, esse foi o vídeo de hoje. Espero vocês para o próximo vídeo.